Então vamos. Então continuando aí, a gente estava, né, já nós entendemos como que essa luz, ela tem essa interação com a clorofila, né? Então essa interação tanto com a clorofila quanto os carotenoides, eles vão alterar essa estabilidade dos elétrons, né? Essas excitações eletrônicas. E essa excitação eletrônica é que inicia todo o processo, tá? Esse primeiro processo que nós estamos trabalhando vai ser o processo da etapa fotoquímica, que é a etapa em que eu tenho diretamente a entrada de luz e é essa conversão da energia luminosa em energia química, tá? Aí, esse é o que nós chamamos de forma geral, né? O processo até o final, tá? Nós vamos ver certinho mais vezes até esse capítulo, essa parte, como que ocorre desde a fotólise da água até a formação aqui de NADPH e depois a formação do ATP, tá? Então, aqui não tem a formação do ATP. Aí a clorofila do centro de reação, redutor muito forte, transfere o elétron para uma molécula receptora. Essas moléculas e promove a fotooxidação da água. Então, ali a ignição do processo, né, de fotólise da água. Então, aqui nós temos o quê? A quebra da molécula de água. Aqui a água, ela entra como reagente mesmo, tá? Então, eu vou quebrar a água, formar próton, que é o H+, e formar o oxigênio. Aqui que eu formo oxigênio, tá? É nessa hora que eu formo o oxigênio. Então, o oxigênio ele é liberado na etapa fotoquímica, tá? E aí eu tenho o quê? Agora eu vou passar aqui um pouquinho. Ah, mas eu não continuei aqui, né? Deixa eu continuar. Esse processo da fotólise da água até a formação do ATP, nós vamos chamar de fotofosforilação. Eu vou voltar nessa fotofosforilação, que nesse caso nós vamos ter a fotofosforilação acíclica, vamos ter a fotofosforilação cíclica e a fotofosforilação pseudocíclica, tá? Então, para que facilitar, se pode complicar, né? Tem um pouquinho, não tem só uma fotofosforilação. E aí, aqui, a gente tem o quê? Olha aqui, esse verdinho que nós estamos vendo aqui é o cloroplasto, né? Ó, o cloroplasto, os tilacoides. Aqui, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Né? Então, aqui o cloroplasto, os tilacoides, né? Aqui, isso seria uma lamela, né? As lamelas seriam as membranas de conexão entre um tilacoide e outro, tá? O conjunto de tilacoides grano e o conjunto de grano grana, tá? Aquilo que é bom na conta. Aí, olha, tá vendo que eu não foi eu que fiz esse detalhezinho. Eu peguei uma partezinha dessa membrana aqui. Não se esqueçam que esse tilacoide, ele tem dentro, ele tem uma parte oca, vamos dizer assim, oca, que não tem estrutura. Isso nós vamos chamar de lúmen, tá? Então, aqui eu peguei uma partezinha aqui do tilacoide, tá? Ó, da membrana do tilacoide. E aí, essa partezinha da membrana do tilacoide, aqui, ó, essas membranas são o quê? É uma bicamada de fosfolipídios com proteínas embebidas, né? Então, aqui, a bicamada de fosfolipídios, tá? E as proteínas. Então, nessas membranas dos tilacoides, nós vamos ter complexos proteicos, ou seja, um complexo com várias proteínas, tá? Que vão compor esse sistema que vai finalizar
com essa formação do NADPH e o ATP, tá? Então, o primeiro complexo que a gente tem aqui é o fotossistema 2. Ó. O segundo é o citocromo B6F. O terceiro é o fotossistema 1. E aqui a ATP sintase, ATP sintetase, depende aí também do livro, tá? Uma coisa importante que nós temos aqui, para fora disso é estroma, para dentro é lúmen, tá? Então, ou seja, eu tenho a parte externa, que seria o estroma ou matriz, que seria o quê? Esse aqui para fora, né? E a parte interna aqui dentro desses tilacoides, que é o lúmen, tá? Beleza. Aí nós temos o quê? Quem tem complexo antena, ou seja, onde que estão os pigmentos fotossintéticos? Os pigmentos fotossintéticos, eles vão estar no fotossistema 2 e no fotossistema 1, ó. No fotossistema 2, a gente tem aqui os complexos antenas, tá? E no fotossistema 1. O citocromo B6F não tem complexo antena, tem só nesses dois complexos, tá? Isso tudo, né, vai ser o quê? Quem que dá a ignição desse processo? A excitação eletrônica da luz, né? Então, inicia com a fotólise da água. E aí, a hora que tem essa fotólise da água, o que que vai ter? Deixa eu escrever aqui, porque só para para eu não me perder no negócio. Aqui. Ah, não compartilhei com vocês. Desculpa. Então, aqui é a fotólise da água. Nós vamos ter aqui a quebra da molécula de água. Meu Deus do céu. Então, eu vou quebrar a água e vou formar o quê? H+. Quantos H+ tem aqui? Aqui tem 2, mas não vou colocar ainda, tá? Ainda. Aí, quantos oxigênio tem aqui? Meio oxigênio, mas eu não dá para eu colocar aqui meio, né? Então, eu vou precisar daqui para formar o oxigênio aqui, né? O O2 para liberar um oxigênio, eu vou precisar de 2 moléculas de água. Então, se 2 moléculas de água, eu vou formar aqui um oxigênio. Aqui, 2 vezes 2, 4H+. E o que mais aqui? 4 elétrons, tá? Esses elétrons é que vão estar caminhando no processo, tá? Então, esses elétrons quem vai estar caminhando. Então, vai ser os processos de oxirredução, oxidação, redução, oxidação, um doa, um recebe, um doa, um recebe. Quem doa e recebe? Várias proteínas dentro desses complexos proteicos, tá? Então, ele que vai caminhando aqui no processo, tá? E o H+, agora nós vamos lá pro... Eu vou lá de novo, aqui no aqui. Ué, não fui? Ah, fui. Aí aqui, né?
nós temos, olha aqui que eu coloquei, né? Aqui ficou, tá? Deixa eu aumentar um pouquinho. Aqui ele colocou uma molécula de água só, mas está aqui meia molécula de H2. Então, meia molécula não dá. Então, precisamos de 2 moléculas. Então, 2, né? Aí fica 4H mais aqui, tá? E esse H mais está onde? Olha lá, lúmen. Então, o H mais, o que o H mais faz? Que estrutura, o que nós medimos H mais? Quem sabe? O H mais vai alterar o quê? Se eu tenho mais H mais no meu sistema. Vocês não lembram? É pH, potencial hidrogeniônico, tá? Então, se eu tenho H+, eu altero o pH. Se eu tenho menos H+, eu aumento o pH. Mais H+, diminui o pH, tá? Isso é o potencial hidrogeniônico. Então, esse H+ aqui, ele fica depositado no lúmen. Então, ou seja, eu começo a reduzir o pH. Aí, esses elétrons, lembra que eu falei que tem aqui os elétrons que vão estar caminhando? Eles vão estar passando por complexos proteicos, tá? Então, de forma geral, aí ele vai passar aqui o centro de reação, né? O P680. E aí ele vai passar da proteína D1 para a proteína D2 e depois de um sistema, de um complexo proteico para outro, nós vamos ter carregadores móveis, tá? O primeiro carregador móvel que a gente vai ter, ou seja, o carregador que vai levar o elétron de um lado para o outro, de um complexo para o outro, vai ser a plastoquinona, PQ. Só que a hora que para eu carregar esse elétron, para eu não, para eles, né? Para eles carregarem esse elétron, eu preciso de H+. E ela tira o H+ lá do estroma, olha, ela vai tirar o H+ aqui do estroma. Então, para carregar o elétron, eu preciso de H+. Então, essa plastoquinona, ela fica plastoquinona mais elétrons mais H+. Aí ela libera o elétron aqui no citocromo B6F, tá? Liberou o elétron aqui no citocromo B6F, onde que ela vai liberar o H+? Lá no lúmen, de novo. Então, tem mais H+ aqui, tá? Então, ou seja, nós estamos aumentando essa concentração de prótons no lúmen, tá? E tirando prótons aqui do estroma. Então, ou seja, eu estou mudando essa concentração de H+, ou seja, esses pHs, tá? Só deixando aí claro. Aí esse elétron vem caminhando por tem várias moléculas aqui envolvidas, são as ferrosulfúricas, né? Várias proteínas ferrosulfúricas aqui. E aí, quem é o carregador móvel que vai carregar do citocromo B6F para o fotossistema 1? Vai ser a plastocianina. Então, ela pega esse elétron e carrega lá para o fotossistema 1. No fotossistema 1, ela dá uma energizada, porque entra energia aqui, e vai carregando esse elétron. Chega aqui, o que esse elétron faz? Esse elétron, ele vai ser carregado por um outro carregador móvel, né, que nós vamos chamar de ferridoxina, e esse elétron mais H+, mais um NADP, eu formo uma molécula que chama NADPH. Essa molécula que chama NADPH, ela é uma molécula energética. Ó, tá vendo que ela tem aqui né, assim, porque é uma molécula de energia, tá? Então, essa é uma das moléculas energéticas. Mas, mesmo eu formando isso aqui, o que está acontecendo aqui? Tem muito H+ aqui no lúmen e pouco H+ aqui no estroma.
tá? Então, isso vai levar o quê? A planta tentar um equilíbrio entre o lúmen e o estroma. E como que ela faz? Ela força a passagem do H+, por quem? Pela ATP sintase. Olha lá, ATP sintase. Passa H+ aqui. Para o quê? Para regular o pH, tá? Tava em desequilíbrio, regula o pH. Vai mais pH, desculpa, mais H+ pro estroma, tá? E a hora que ela passa, né, que esse pH, que esse H+ passa, ela faz como se fosse um giro, tá? Então, nesse giro que ela faz o quê? Ela forma o tal do ATP. Então, aqui entra o quê? ADP mais fósforo inorgânico e eu tenho a formação de ATP. Então, quais os produtos finais que eu vou ter aqui? NADPH e ATP, tá? Então, esses são os produtos que vão ser usados, essas moléculas energéticas que vão ser usadas lá na etapa bioquímica, tá bom? Como que chama esse processo todas essas flechinhas aqui, ó, tá vendo? Essas flechinhas contínuas, fotofosforilação acíclica, ou seja, não é um ciclo, é acíclico. Vamos para... eu vou voltar ali, eu só vou fechar aqui os complexos e depois aí a gente volta. Aqui que eu quero explicar um gráfico que cai bastante, então é antigo, mas tem e tal. O povinho gosta nos concursos, né? Então aí, ó, complexos proteicos quais? Fotossistema 1, fotossistema 2, citocromo B6F e ATP sintase. Agora a gente já sabe tudo isso. Quais são os carregadores móveis? Plastoquinona, plastocianina e ferridoxina. Aqui, o fotossistema 1 e 2 tem várias proteínas e pigmentos, ou seja, só tem no fotossistema os pigmentos, que são os complexos de captação de luz ou complexo antena, ó, CCL, complexo de captação de luz ou complexos de antenas, depende do líquido, tá? Então aí a gente tem o centro de reação, fotossistema 2 vai ser o P680 e no fotossistema 1 o P700. Esse é o comprimento de onda, tá? Que é mais efetivo, tá? É um comprimento de onda mais efetivo. Aí, eu quero voltar aqui para vocês que o pessoal gosta, nos concursos, de chamar esse processo de fotofosforilação de esquema Z. Mas é só Z se você virar a cara assim, né? Então, ele vira um Z se você virar assim, ó. Ó, vira, vocês que estão olhando, vira o celular assim, aí vai dar um Z aqui, ó. Um Z. Cadê? Deixa eu marcar aqui para vocês, ó. Aí dá um Z aqui, ó. Senão, para mim, isso é um N, né? Mas se você virar o rosto... Mas se tiver deitado, é Z. Isso. Se tiver deitado, com muito esforço, você tenta enxergar um Z, tá? Eu falo que eu acho que a pessoa que inventou isso tinha algum filho que chamava Z, que iniciava com Z, né? Porque para mim isso é um N. Mas, se você virar, você vê um Z. Então, cada um... cada um, né? Mas, mesmo assim... Zequinha. Zequinha, eu acho que era Zequinha. Eu também acho. Zequinha, Zezé, Zé mesmo, né? Então, eu acho que os filhos começava com Z. Só pode ser, né? Eu gosto do Z porque a minha filha chama Beatriz com Z no final, tá? Não é o começo, é o final, tá? Então, tem um Z da minha filha aqui também, tá? E aí, então, aqui o esquema Z. Por que ele chama esquema Z? O Z
é só para você se torce e aí você vê o Z. Mas o princípio do esquema Z é o quê? É o potencial redox dele. Nossa, a pessoa mandou as meninas desligar o ar, mas eu tô com calor, me deu calor. Esse é o potencial redox aqui, tá? Então, ou seja, ó, aqui eu tenho uma baixa energia. O que aconteceu? Nessa baixa energia, aí veio o quê? Luz, fóton, pá, fóton. Fez o quê? Subiu o potencial redox dele. Então, daqui, ele subiu de potencial redox, ou seja, ocorreu o quê? Aquela excitação eletrônica. E aí ele vai passando esse elétron para o outro, e para o outro, e para o outro, e para o outro, e vai o quê? Diminuindo aqui esse potencial redox, tá? Chegou aqui no fotossistema 1, o que aconteceu de novo? Luz de novo, ele fez pá, subiu e ficou com um alto potencial redox. E aí, o que aconteceu? Foi indo, diminuindo o potencial redox até chegar à formação do NADPH, tá? Então, por isso que chama esquema Z, né? O princípio é em função desse potencial redox. O Z é só se você deitar, aí você vê o Z. Tá? Mas o princípio dele é essa diferença. Então, quando ele está muito energizado, ele pega essa energia dos fótons e aí ele sobe de energia. Vai dissipando essa energia até o fotossistema 1. Chegou nessa dissipação de energia do fotossistema 1, ele pega mais energia do fóton, porque o fotossistema 1 também tem centros de captação de luz, aumentou a energia e vai perdendo até chegar na formação do NADPH, tá? Então, o que nós temos? Olha, esse aqui é um desenho lá da membrana do tilacoide. Então, eu tenho o quê? Vários complexos que estão nessas membranas, ó. Fotossistema 1 é uma bolinha, que cor é isso? Laranja. Complexo antena do fotossistema 2, fotossistema 1, complexo citocromo B6F e ATPase. Então tá tudo aí, né? Todas esses complexos aí, e aí para fora estroma e aqui dentro lumen, tá? Até aí, crianças, vocês estão entendendo? Aqui é só uma mesma figura, tá? Aqui dos complexos, né? De como que vai ocorrer os processos, né? E aqui explicando o pH. Lembra que eu falei para vocês? Vai aumentando a quantidade de H+, eu reduzo o pH. Então, ó, o pH 5, para fora o pH 8, porque ele está tirando H+, do estroma e jogando dentro do lúmen. Ele tira do estroma e joga no lúmen. Ele tira e fora que, além dele tirar do estroma e jogar no lúmen, eu ainda tenho o H+, que veio da fotólise da água aqui, ó. Ainda tenho esse H+ aqui, tá? Então, ou seja, reduz muito esse pH. E a planta tende ao quê? A manter o pH, tá? Então, joga esse H+ lá para fora para tentar manter o pH. Jogando para fora, ela faz um giro aí na ATPase e forma o ATP. Quase fisguei, né? Aqui vai falar de cada complexo, tá? Então, de cada complexo, ó, no fotossistema 2, por que chama? Deixa eu explicar rapidinho. Por que eu começo com fotossistema 2 e depois fotossistema 1? Porque descobriu primeiro o fotossistema 1, mas ele vem depois. Entenderam?
É assim, descobriu primeiro o fotossistema 1 e depois descobriram o fotossistema 2, mas no processo o fotossistema 2 vem primeiro e o fotossistema 1 depois. Aí eles mantiveram assim. Opa, isso aqui é por, né? Composta por aproximadamente 22 proteínas, tá? Dentre elas, a D1, a proteína D1, a D2, o centro de reação P680, a feofitina e a plastoquinona, que é o carregador móvel. O que eu vou mostrar aqui, ó, peraí. A transferência de elétrons da água para a plastoquinona induzida pela luz e prótons são liberados no interior do lúmen. Legal, isso nós já vimos. O que que eu quero mostrar aqui, ó? Aqui nós temos o quê? Opa, aqui, bem grandão. Lá, a hora que o professor Tiago, né? Vocêskovski, acho que é assim que eu falo. Não sei falar direito, não, tá? A hora que o professor Tiago falar que é importante aqui, né, o, o manganês, vocês vão falar por que que é importante o manganês. Porque o manganês, ele está presente aqui no que nós chamamos centro, olha lá que lindo o nome, né? Centro de evolução do oxigênio. Olha céu, não é céu hoje em dia que é o cara que é fudidão, ele é o quê? Eu sou céu. Aí vocês não sabem se ele é o céu do centro de evolução ou se ele é o céu daquela empresa, né? Bom, só brincadeira. Então, como eu não entendo nada desse céu, então deixa quieto. Eu só entendo da fotólise da água. Então, esse centro, ou também em alguns lugares a gente chama de centro mangânico, tá? Que é a importância desse manganês. Então, ou seja, a gente tem esses íons aqui de manganês e é ele que vai estar sendo responsável pela fotólise da água. Ou seja, ó, aqui a gente já vê o que? Já entra, nesse caso, já tá 2 moléculas de água, o oxigênio, 4 prótons, e aqui sobe 4 elétrons, tá? Mas a importância aqui do manganês nesse processo, tá? Então, diretamente envolvido com o processo fotossintético. Diminuiu? E assim, ai, mas eu diminui, só que não expliquei, né? Só falei do manganês. Aí, então, vai caminhando aqui, né? Esse elétron, né? E aí ele vai, feofitina, quinona A, na proteína D2, quinona B na proteína D1, para chegar na plastoquinona. Eu não pergunto esses detalhes, tá? De nomezinho. Fotooxidação da água. Então, a fotooxidação da água é o que eu já vi, que eu falei para vocês, ó, complexo de evolução do oxigênio, o céu da fotossíntese. Nossa, gente, eu adorei isso. Eu tomei um copo de café e um copo de chá, não, meio, chama reanima. Então, imagina, a cabeça da pessoa tá, tico e teco tá, assim, maluquete. Eu já nem gosto, né, dessa matéria. Então, aqui, a reação que nós já vimos, 4 íons de manganês, eles vão ser o centro mangânico, que vai estar formando essa liberação do oxigênio, e vai precisar de 8 fótons. Olha, quantos fótons precisa para formar uma molécula de oxigênio, tá? 8 fótons. O que é o fóton? É o pacotinho de energia que vem da energia solar. Então, prótons são liberados no lúmen para o aumento do gradiente de prótons, ou seja, uma redução do pH, tá? Então, aumenta a quantidade de prótons, mas reduz o pH. Fotossistema 1, composto por
13 proteínas, entre elas o centro de reação, a proteína A0, A1, as ferrosulfúricas e a ferridoxina, tá? Então, a ferridoxina, nós chamamos de FD aqui, ó, é a ferridoxina, ela é uma proteína hidrossolúvel e ela vai ser responsável aqui pela redução do NADPH e formação do do NADP e formação do NADPH. Sempre que nós falamos em cloroplasto, nós vamos estar falando em NADP. Eu vou ter um fósforo aqui. Se ele é NADH sem o P, eu vou estar falando no NAD lá na mitocôndria, tá? Então, se tá no cloroplasto, é NADP. Então, tem o fósforo. Se tá na mitocôndria, não tem fósforo, tá? E aí, contribui para o aumento do próton ali desculpa, ele reduz o próton do estroma, porque ele pega esse próton que está lá no estroma para formação. Aqui, ó, tem a formação do NADPH. E quem trouxe essa molécula? A plastocianina, que é outro carregador móvel, tá? Aqui, esse é a TPase e depois a gente volta nela, tá? Deixa eu só ver aqui. Não, a TPase já vamos falar. Ui, misericórdia. Aqui. Eu já vou falar da TPase, que aí eu já encerro essa parte aqui, né? Então, a TPase também é formada por várias moléculas, né? Aqui, várias proteínas. E quando esse H+, ele força essa passagem aqui, ele forçando, ela faz como se fosse um giro, tá? Aí, esse giro é que faz com que ocorra essa energia para a formação do ATP. Então, entra o ADP mais o fósforo inorgânico. Olha lá o fósforo. Então, tem vários nutrientes que são importantes, tá? Ui! Eita! Não, vocês que estão assistindo não viu, eu mudei a eita, a lousa de lugar, passei a mão em cima. Deixa eu tomar uma água. Aí, nós temos o quê? Nós vamos para as fotofosforilação, né? Então, todo esse processo de fotofosforilação, né, vai combinar na formação do NADPH e do ATP, tá? Então, ó, o NADPH e o ATP aqui, tá? Impulsionado pela força próton-motriz gerada durante o fluxo fotossintético de elétrons. Quem é essa força? Então, na hora que quebra a molécula de água, na hora que a plastoquinona carrega o elétron, na hora que eu estou formando NADPH, então vai o quê? Tirando o próton daqui, colocando para cá, aumentando o próton aqui do lúmen e gera essa força próton-motriz que força a saída e formação do ATP, tá? Nós vamos chamar esse processo desde a fotólise da água até a formação do NADPH, nós vamos chamar de fotofosforilação não cíclica ou acíclica. Ou seja, eu tenho os dois fotossistemas trabalhando junto. O fotossistema 2 e o fotossistema 1, tá? Mas
para que facilitar, o fotossistema 1 pode trabalhar sozinho, tá? Ó, tem menos de 1 minuto. A hora que cair, vocês pode retornar, tá? Por favor. Eu não tô me ajeitando aqui com o meu pé tá doendo. E aí, esse fotossistema 1, ele pode trabalhar sozinho. Em quais condições? Espera aqui, deixa eu me localizar aqui. Então, nós vamos falar da fosforilação cíclica, tá? Lembra que eu falei para vocês que tinha o quê? A etapa fotoquímica, né? E vou colocar aqui. E a etapa bioquímica. Agora, aqui nós já entendemos que aqui entra a luz. Como que essa luz entra? Nós já entendemos que aqui entra água, que aqui sai oxigênio. Outro produto que sai é ATP mais NADPH. Lembra que eu falei para vocês que esse ATP e esse NADPH são como se fossem moléculas que têm um vasilhame? Então, ou seja, eu tenho que pegar essa molécula, tenho que descarregar essa energia aqui, né? Essa energia, consumir e voltar o quê? Tem que voltar ADP mais fósforo inorgânico, né? E tem que voltar NADP, tá? Ou seja, tem para ocorrer esse processo aqui, para encher esse vasilhame, isso de energia, eu preciso desse vasilhame. Mas, em alguns casos, o que acontece? Nessa etapa fotoquímica, vamos ver se eu mudo fácil de cor. Entra aqui o CO2, tá? Para formar o quê? Para formar o carboidrato, a molécula orgânica, a triose fosfato. Vamos colocar aqui triose P, né? A sacarose. Cada um escreve de um jeito, tá? Mas é a mesma coisa. Então, ou seja, tem que entrar o CO2, né? E vai sair aqui. Para entrar esse CO2, então lá vai. Adorei essa lousa aqui. Oh, misericórdia, não era para fazer isso, mas essa lousa aqui caminha. Olha que lindo. Amei. Que aí dá para puxar a flecha de lá. Por onde que vai entrar esse CO2? Pelos estômatos, né? Ok? Só que, lembra que nós vimos que nos estômatos eles são responsáveis pelas trocas gasosas, né? Entra CO2 e sai o quê? Água. Quando nós temos estresse hídrico, o que vai acontecer? Fecha o estômago. Os estômagos ficam fechados. Se está fechado o estômago, não entra CO2. Não ocorre etapa fotoquímica. Não ocorrendo a etapa fotoquímica, não esvazia o vasilhame. Não tem um pingaiada para tomar essa cerveja aqui do litrão. Se não tem, não volta vasilhame para encher.
Só que, o que vai acontecer, né? Aqui, peraí, stop, e vamos para aqui. Voltamos para cá, share. O que vai acontecer? Deixa eu ver uma outra. Opa. Ver se eu acho aqui uma outra mais. Aqui tem tinha uma que tinha. Ah, é esse aqui. Pode ser esse. Então, o que vai acontecer? Não tem aqui, ó, o NADP. Se não tem NADP, só que ainda tem o quê? Uma batata quente. Lembra que no tal esquema Z, ele tem o quê? Um nível energético, ele tem que passar essa energia para algum lugar e ela não pode, essa ferridoxina, ela não fica carregada muito tempo com com essa substância. E aí, o que acontece? A gente pega, né? E esse elétron, essa energia que tem, ele é passado de novo aqui para o citocromo B6F, tá? Então, ou seja, eu dissipo essa energia porque eu não tenho na ADP aqui para carregar, né, essa energia. Então, ele volta aqui no citocromo e volta o processo de novo, vai caminhando de novo. Chegou aqui? Tem. Então, se tem, forma na de pH. Se não tem, ele volta. Então, isso é o quê? Isso caracteriza o trabalho sozinho do fotossistema 1, tá? Esse trabalho do fotossistema 1 só, nós chamamos de fotofosforilação cíclica, né? Então, ali, fotofosforilação cíclica. O fotossistema 1 pode transportar elétrons independente do fotossistema 2. O elétron retorna para a plastocianina quando não há NADPH. Quando ocorre isso? Geralmente na falta do CO2, dias quentes, ensolarados, estresse hídrico. Estresse, fecha estômago, não entra CO2, NADPH não é consumido na fixação do CO2, que seria a etapa bioquímica, e assim reduz a quantidade de NADP disponível para encher essa energia. Entenderam? Olha lá, quando explica antes é fácil, né? Mas para que facilitar? Se a gente ainda pode complicar, né? O que acontece? Além do fotossistema 1 trabalhar sozinho, pode acontecer o quê? Pode continuar faltando muito CO2, tá? E essa baixa disponibilidade de CO2 é em função do quê? Que o estômago está fechado para não perder água, que é o que eu falei. O estômago fica naquela assim. Eu tenho que entrar CO2, mas não posso perder água. O que eu tenho, eu não posso perder, tá? Senão perde toda a água, né? E aí a planta morre, né? Então ele não abre. Só que às vezes não tem o quê? Plastocianina suficiente para voltar lá pro citocromo B6F. E se não tem, ainda tem o quê? Esse elétron que está ali, uma batata quente. Para quem que vai a energia dessa batata quente? Para quem estiver passando. Quem que passa ali? Oxigênio molecular. O oxigênio molecular está passando ali tranquilo. Aí ele chegou ali, pá, jogaram um elétron para ele recebeu essa batata quente, né? Então esse oxigênio molecular, ele é uma forma de dissipar energia, tá? Então, ou seja, não está diminuindo fótons,
Não se esqueçam que isso tudo é o quê? Os fótons estão vindo fótons. Não é porque fechou o estômago que aí fechou o estômago tem um controle do fóton. O fóton está vindo, a energia está vindo. Então o negócio está funcionando, está funcionando. Ou funciona cíclico ou funciona, desculpa, ou acíclico ou cíclico, né? Só que não tá dando conta. Se não tá dando conta, aí passou pro cara que tava ali. Do nada, ele, oxigênio molecular, tava lá numa boa. E aí, pá, jogou o elétron, né? Então, esse elétron, ele faz o quê? Ele forma radicais livres, tá? Então, esses radicais livres, que nós chamamos de superóxidos, eles não são bons para a planta. Mas a planta consegue quebrar um pouco desses radicais livres, tá? Ou seja, se isso não é numa quantidade muito alta, a planta tem a superóxido de dismutase, a catalase, os carotenoides. Então, a superóxido de dismutase e a catalase, elas vão o quê? Quebrar esses radicais livres. Porque esses radicais livres, o que ele faz? Esse oxigênio molecular, se ele fica energizado, ele reage com a água. Ele reagindo com a água, ele forma água oxigenada, H2O2. H2O2 é ruim, é peroxidante de lipídios, tá? Então, não é legal. Se eu quebro esse superóxido pela superóxido de dismutase, pela catalase, então reduz esse processo. Então, a planta tem um estoquezinho assim para manter aí um pouco dessa fotoinibição, né? Desse processo de muita energia, tá? E os carotenoides, por que eles são importantes? Porque eles vão recebendo esses fótons, tá? Ele tá ali, tá recebendo fóton, tá? Tá ajudando, ó. Tem os carotenoides que seguram um pouco dessa energia e depois ela canaliza para o centro de reação das clorofilas, tá? Então, essa pseudocíclica também pode estar ocorrendo, tá? Então, nós vimos a cíclica ou não cíclica, que vai ser desde a fotólise da água até a formação de NADPH. E vamos ter a cíclica, que é, no caso, que falta CO2, reduz a quantidade de NADP suficiente e aí retorna para o citocromo B6F e vai para o fotossistema 1. Né? E a pseudocíclica que passa essa energia para um oxigênio molecular, tá? Em que a planta, até certa quantidade, ela consegue reduzir esses radicais livres, tá? Se continuar muito tempo essa fotoinibição, pode causar dano, tá? Então, é isso de etapa fotoquímica. Então, lá que vocês viram, não sei se vocês chegaram a ver tudo isso, né, na, na casa de ferreiro espeta de pau, né? É, eu falei para minha filha, deixa que eu te explico a parte de fotossíntese. Ela, tá bom, sim, sabe? Acho que deixa quieto, né? Então, mas ele até que tem algum detalhamento, assim, dependendo das coisas, mas não nesse nível de detalhamento, tá? Então, aí nós fechamos a parte de etapa fotoquímica. Agora, nós vamos entrar na etapa bioquímica, tá? A etapa bioquímica vai ser o quê? A etapa em que eu vou ter o quê? Ali. Eu vou ter o quê? A, desconsidere esse CO2, né? A entrada aí. Vamos fazer os mais bonitinho. Tá muito arriscado isso. Vamos lá pro comecinho, que aí tá mais bonito.
Misericórdia, não? Aê! Eu consegui. Então, nós fechamos a etapa fotoquímica, vimos a formação de ATP, a formação de NADPH, a entrada de água, a saída de oxigênio e a entrada de luz, né? E aqui nós vamos ter o que? Agora nós vamos ver a etapa bioquímica, que é o processo da síntese orgânica, né, com a entrada do CO2 e a saída do carboidrato, da triose fosfato, da sacarose, depende de cada livro como que usa o termo, tá? E aí, ó, até que ele tá rápido. Tchu, tchu. Tô feliz hoje. Hoje eu tô conseguindo dar aula, ainda bem. Então, a gente tem o quê? Vamos para a etapa bioquímica, que é o metabolismo fotossintético do carbono é sustentado por quem que gera energia? ATP e NADPH, gerado na etapa fotoquímica. E aí que vai culminar na formação aí da molécula orgânica pela fixação do CO2 catalisada pela enzima rubisco. Olha, chama um nome de uma enzima aqui importante para vocês, a rubisco. Então, ela estava a fim de conhecer vocês. Essa enzima é uma enzima bem legal. Por quê? Porque ela é bifuncional, ou seja, ela tem duas funções, tá? Então, ela tanto pode ser uma enzima, ela ser uma ribulose bifosfato carboxilase, como ela pode ser uma ribulose bifosfato oxigenase. Então, ela pode tanto carboxilar, prender o CO2, que é o que nós chamamos de carboxilar, ou seja, carboxilar de carbono. Ó. Eu prendo, eu tenho uma ligação aqui do carbono. Ou ela pode oxigenar, que eu pego um oxigênio, tá? Vamos entender isso, tá? Por que que tem essa diferença? É porque ela é assim mesmo, é dela. Então não vamos mudar, vamos aceitar e amar. Pronto, é assim. E vamos entender como que são os processos. Aqui, forma duas moléculas. Não quero esse primeiro. Como que chama quando ela está carboxilando, quando ela está tendo ação de carboxilase? Chamamos de ciclo de Calvin-Benson. Às vezes vocês já até viram alguma coisa dessa, né? Desses ciclos. Ciclo fotossintético redutivo ou ciclo C3. E quando ela está na ação de oxigenase, nós vamos chamar de via C2 ou via fotorrespiratória. Essa fotorrespiratória ou fotorrespiração, ela não tem nada a ver com o processo de respiração. Simplesmente chama respiratória porque tem uma entrada de oxigênio só, tá? Nós vamos ver também. Então, vamos ver como que ocorre essa tal rubisco, né? Aí, depois eu falo dessa fotossíntese líquida, tá? Agora, nós vamos começar algumas coisas importantes, tá? Deixa eu ver que horas são. Ah, dá bastante tempo ainda. Uma das coisas é o quê? Agora nós vamos começar a ver os tipos de plantas. Aquilo que é importante, muito importante vocês saberem, né? O que é uma planta C3, o que é uma planta C4 e o que é uma planta CAN, né? Então, vamos fazer eu gosto de fazer uma tabelinha aqui na lousa. Na lousa que não é mais lousa, que é uma lousa virtual, né? Deixa eu tomar uma água.
aqui. Vamos aqui. Ai, ficou muito grosso. Então, nós vamos ter aqui. Deixa eu ver como que eu vou colocar aqui. Tá. Meu Deus. Plantas C3. Plantas C4. E plantas CAN. É um PL, tá, gente? O que eu vou colocar aqui? Primeiro, ciclo C3, que é a mesma coisa do que? Calvin, Benson, opa, eita, pega, aqui. Então, vamos começar. Ciclo C3. Eu tô falando já algumas características de planta C3, planta C4 e plantas CAN. O que é CAN? Metabolismo do ácido das crassuláceas. Então, vamos ver. O ciclo C3, a planta C3 faz? Sim. A planta CAN faz? Desculpa, a planta C4 faz? Sim. A planta CAN faz? Sim. Todas as plantas vão fazer o ciclo C3, tá? Não é porque ele chama ciclo C3 ou ciclo de Calvin-Benson que só a planta C3 faz. Não, todas as plantas vão fazer. Por quê? Porque é a partir desse ciclo que entra o CO2 e sai a molécula de orgânica, que é a triose fosfato, tá? Aqui vamos... Aqui. Então, todas as plantas vão fazer. Ah, mas agora eu vou começar a falar da planta C3. Tudo bem que eu falo aqui da C3. Mas vocês estão sabendo que esse ciclo todas as plantas vão fazer. O que acontece aqui? Nós temos aqui essa enzima ribulose bifosfato, é a rubisco. A rubisco, ela aqui, desculpa. A rubisco, ela catalisa essa reação da ribulose bifosfato e formação mais o CO2 e forma o 3-fosfoglicerato, tá? Então, vamos... Deixa eu só escrever aqui, só para vocês... Share de novo. Ai. Aqui. Vou colocar aqui um pouquinho para cima, porque eu quero fazer pro lado, então, já que ele não quer ir para cima para mim. Então, aqui, a rubisco, eu tenho o quê? Ribulose. Ribulose 1,5-bifosfato. Mais o que? CO2. Quem catalisa essa reação? Rubisco carboxilase.
vai formar o quê? Opa. 3-fosfo glicerato. Nossa, gente, vocês desconsideram a minha letra, tá? Ok? Então, quem catalisa a reação é a rubisco carboxilase. Então, todos esses processos que nós vamos ver, então, sempre vai ter os substratos e os produtos finais catalisados por alguma enzima, tá? Então, esses processos fisiológicos e bioquímicos, geralmente, eles têm aí enzimas envolvidas nessas reações, tá? Deixa eu só dar o stop aqui e voltamos pro aqui. Então, aqui, ribulose 1,5-bifosfato. Tá aqui? Acho que tá. Opa. Nós temos o processo do quê? De carboxilação, ou seja, entra o CO2. Isso é um ciclo autocatalítico, ou seja, ele se autossustenta. Embora saia um produto final aqui, que é a triose fosfato, ele ainda tem vários pontos que ele regenera a ribulose 1,5-bifosfato, tá? Então, ele tem essa característica. A ribulose 1,5-bifosfato tem 5 carbonos, mais um carbono aqui, né? Isso, ó, por isso que dá 3 vezes aqui. 5 com 5, se vocês fizerem as contas, vai dar o quê? Para ela regenerar 5 e sair aqui a sacarose ou a triose fosfato, que a triose fosfato são 3 carbonos, a sacarose são 6 carbonos, tá? Aí, formou, e aqui, ó, onde está usando a energia? ATP, NADPH, ATP. Essas flechinhas significam que tem vários passos aí. Quer ver? Ah, olha lá. Olha quanta reação que tem nessas flechinhas. Olha lá, fase de carboxilação, a fase redutiva e toda essa fase de regeneração. Então, são várias reações que tem aqui nos processos. Então, ó, entrou ATP aqui, a NADPH e ATP aqui, tá? Vamos lá para simplificado. Nossa, já deu 10 minutos. Olha lá. Então, carboxilação, regeneração. Desculpa, redução. Redução é a saída, a formação da molécula orgânica. E depois ela regenera ribulose 1,5-bifosfato, tá? Então, eu tenho aqui que a planta, e como que esse CO2 ele chega aqui nessa isso aqui está ocorrendo onde? Lá no estroma. Lembra que eu falei para vocês lá no comecinho que a etapa bioquímica ocorre no estroma ou chamado estroma ou matriz, tá? Lá no estroma. Então, isso ocorre lá no estroma. Como que esse CO2 ele vai chegar no estroma? Ele chega por difusão, ele vai difundindo. Então, ele entra pelos estômatos, ele difunde nas células do mesófilo até chegar por difusão ali no estroma. Então, chegou um CO2, eu vou usar esse CO2, tá? Então, aí vai por difusão, ou seja, uma diferença de concentração. Então, tem muito CO2 fora e vai entrando dentro, tem menos, tá? Então, isso ocorre por difusão em qual tipo de espécie? A espécie de plantas C3. O que ela faz? Ela fica, é que vocês não são desse tempo, tá? Hoje em dia tem mais coisa, né? Mas tinha um tempo que se não saísse
só tinha o quê? Vendedor de livro que ia bater na porta, né? Para você conhecer a outra pessoa, né? E aí, os vendedores de livro, então a planta C3, o que ela faz? Ela fica esperando. Ela espera o CO2, vem CO2, né? Só que ela espera muito esperando, então aquilo vem por difusão, né? Aí ela espera, né? Então ela esperou o CO2, ele veio, tá? Uma hora ele chegou, um vendedor de livro chegou lá e o CO2 entrou. Então vamos colocar lá na nossa tabelinha como que a planta C3 esperou o CO2, né? Então ela esperou com muita calma e esse CO2 ele veio por difusão. Então como que o CO2 entrou, né? Então aqui. Agora nós temos a entrada de CO2. A planta C3, isso é por difusão, tá? Então ele difunde até chegar lá no estroma e a rubisco catalisar essa reação. Legal. O que a planta C4 faz? Ela é mais esperta, né? Ela vai, opa, vamos lá. Ela vai para partes mais externas, tá? Eu vou falar rapidinho aqui, mas eu volto. Aí. Eu volto aqui, tá? O que a planta C4 faz? Lembra que eu falei para vocês que elas têm uma célula da bainha perivascular? E tem as células do mesófilo. Na célula do mesófilo, ela vai ter uma enzima que chama pepicase ou pepase, tanto faz, tá? Mas é uma enzima que ela tem o que? Ela vai pegar logo esse CO2, ela não vai esperar esse CO2 entrar ali. Não, ela é muito mais rápida. Tem uma afinidade muito maior com o CO2, tá? Ou seja, mesmo que tenha baixíssima concentração, ela consegue, independente assim da quantidade de substrato, porque se vocês lembrarem lá das coisas de reações, tem essa afinidade, né, enzimática, né, com o substrato. Então, ela tem uma afinidade muito grande com o substrato, ela vai o quê? Em partes mais externas, ela pega esse CO2, ela carboxila esse CO2. Quem carboxila? A pepase ou pepicase. Carboxilou esse CO2, foi lá na célula da bainha, liberou esse CO2, né? Liberou esse CO2 e vai ocorrer o processo do ciclo C3, que aí a rubisco carboxilase pega esse CO2 e forma a molécula orgânica, tá? Então, ou seja, a planta C4, ela é mais eficiente porque ela não fica esperando o CO2 difundir até chegar ali. Não, ela em células mais externas, ela já vai lá e já pega esse CO2, além dela ter uma afinidade maior com esse CO2, tá? Então, essa é a grande diferença entre uma planta C3 e C4. Outra coisa, quem finaliza esse processo de fotossíntese vai ser o quê? Vai ser lá na célula da bainha. O que acontece com a célula da bainha? Eu estou perto de onde? Do floema. Então, ou seja, a logística do negócio é muito mais rápido, né? Lá na planta C3, se eu cheguei lá numa célula externa da bainha, desculpa, do mesófilo, ela tem que ir caminhando essa sacarose até chegar no floema. Já a minha planta C4, não. Ela tem o quê? Uma logística muito eficiente. As produções, elas estão perto da estrada, né? Então, o quê?
Vocês provavelmente depois vocês da engenharia florestal que carrega depois tem que ver esse negócio de madeira vão trabalhar com isso, né? Então esse custo de carregamento. Então, ou seja, chegou, produziu onde? Muito próximo da estrada e ele caminha e distribui muito mais rápido esse fotoassimilado, né? Essa molécula orgânica que foi produzida pela fotossíntese. Nós vamos retornar, né, a essa finalização aqui, porque eu ainda vou falar, vou finalizar algumas figuras dessas, tá? Mas, e não falei ainda da fotorrespiração. Mas aqui eu vou só aqui fazer, colocar aqui completar a nossa. Ué, cadê? Aí. Ué. Aí aqui, o que a planta C4 tem? Nós temos que o CO2 ele entra pelo quê? Com a atividade da PEP case, tá? Ok? Então, aí, gente, amanhã nós vamos voltar, vamos retomar essa parte vamos retomar não, vou fechar a parte de fotorrespiração, que é a atividade oxigenase da rubisco, e continuar na parte de planta C4 e planta CAM, tá? E aí, deixa eu dar um stop aqui e ver se vocês têm alguma dúvida, que ainda tem uns minutinhos.